Pronto, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E o Agora o dia pessoal está maravilhoso. do Facebook, Rádio Portal de Luz, pessoal que também está acompanhando pela internet através do nosso site www.radioportaldeluz.com.br. Aos ouvintes da rádio também, sejam todos bem-vindos. Chegando aqui agora o nosso amigo Leonardo. Bom dia, Léo. Seja bem-vindo também. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Bom dia, Léo. Que a gente possa, nessa manhã de hoje, estarmos conectados a Deus para ter um desenvolvimento e um aprimoramento dos ouvintes e nosso, moral, intelectual e espiritual. Hoje, a palestra de hoje, como todos puderam acompanhar na chamada, é mediunidade. Já aconteceu com você? Então, temos alguns convidados aqui no dia de hoje. Vou apresentar alguns, tá? Vamos começar por Thalita. Então, minha cara Thalita, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, tá? Para os ouvintes terem um pouco de afinidade e conhecer mais um pouco do seu trabalho. Bom dia a todos. Eu me chamo Thalita. Hoje eu estou sem vídeo, tá? Porque na minha conexão aqui eu só consegui pelo computador e não tem vídeo. Mas eu, hoje em dia, eu trabalho na área da saúde, trabalho no Centro de Controle de Zoonoses e já estou, assim, percorrendo esse caminho da espiritualidade tem alguns anos, né? Assim, alguns anos mesmo, mais de 10 anos, mas ainda, né, naquela situação do aprendiz, do eterno aprendiz. E aí, eu já passei por muitas casas, né, mas para trabalhos, assim, realmente com mais dedicação, somente lá no Freire, onde eu tô ultimamente. Tem 9 anos que eu tô lá. E uns anos para trás, aí eu passei de canto em canto, aí ficava mais nos trabalhos manuais, né? E aí mudava, cada canto que eu ia, eu ficava num trabalho manual diferente. Mas é um caminho que está sendo muito, muito bom para mim, está sendo o mesmo caminho que eu escolhi no momento. Estou muito feliz com a situação que eu procurei. Certo. Temos também na nossa sala, na manhã de hoje, nosso irmão Rui Ricardo. Agora a palavra com ele para se apresentar. Bom dia a todos. Bom dia a todos os meus irmãos. Que Deus abençoe, que possamos dar continuidade a todo este trabalho belíssimo, trabalho de luz, trabalho de amor. Tive professor, jornalista, a gente trabalha terapeuta holístico, a gente trabalha bastante essa questão da prática. E como o nosso querido professor Ivaio nos fala sobre essa questão da mediunidade, a minha de Inopino, eu pensei que fosse só a parte de comunicação, mas a partir do momento de que a gente começa o trabalho com afinco, com respeito, com carinho, com critério, aparecem-nos então outras oportunidades. E foi isso que vem, não só na parte de palestras, não só na parte de estudos, mas também veio a oportunidade da passividade a alguns irmãos que felizes a gente tem a oportunidade, honrados com essa oportunidade de fazer esse trabalho. Estou há bastante tempo agora mais ligado ao Madre Teresa de Calcutá, o pronto-socorro espiritual Madre Teresa de Calcutá, e faço esse trabalho junto a todos, na sala médica e principalmente com o trabalho do nosso irmão Hermann Fritz. Então, a gente trabalha acompanhando todos e a todos com a graça do nosso divino e da providência. Graças a Deus. Vamos agora dar a palavra para o nosso irmão Leonardo Mínora, de Piauí, que está aqui conosco na nossa sala. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Eu ainda estou na fase do despertar da mediunidade.
Eu já lembro de alguns eventos da minha vida, já escutei, já vi, mas estou na fase de educação, estou na fase ainda bem no começo, nos trabalhos dentro da casa. E me encontrei lá no Frei, Fabiano de Cristo e Maria do Pão. Temos nosso irmão Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo. Como é que vai você? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Fala um pouco mais tudo do bem, pessoal aqui sobre você. Já apareceu algumas vezes na nossa rádio, mas sempre vem pessoas novas, graças a Deus, e precisam nos conhecer. Pronto, a gente trabalha com a ciência espírita já há alguns anos, aprendendo mais do que ensinando, porque a cada dia a gente aprende, e aquilo que a gente achou que era aprendido, vai aprender de novo, porque sempre a pergunta, o livro, o evangelho que a gente viu ontem, hoje já vê com nova visão. Então, esse é um eterno aprendiz, como dizia o nosso irmão Gonzaguinha. A gente está dentro do espiritismo justamente para isso, né? Para aprender cada vez mais e errar cada vez menos. Mas a gente está num plano de provas e expiações, a gente vai aí trabalhando isso. É a nossa vida, é trabalhar. Se eu pudesse me representar, eu seria uma formiguinha com um alto-falante no dorso. Graças a Deus. Vamos agora dar a palavra para a nossa irmã Ana Maria, para finalizarmos as apresentações e começarmos o tema. Bom dia a todos, meu nome é Ana Maria, eu faço trabalho aqui na casa do Consolador, João Pessoa. Aproveitando, mando um abraço fraterno para todos aí que estão assistindo, que Jesus pacifique o coração de cada um deles, né, que está passando nesse momento difícil, né, de pandemia. E aqui no Consolador, estou coordenando o Consolador, e é o centro que fazem a pomada Vovô Pedro, a nossa pomadinha Vovô Pedro, né, gente? E diante de tantos trabalhos, eu estou na frente. Como o Tavares bem falou e outros, nós somos eternos aprendizes da doutrina espírita. Muita paz para todos. Certo, entrou agora também o nosso irmão Amadeu. Bom dia, Amadeu. Consegue nos ouvir? Amadeu, ele é pernambucano, né? Aí, quando vai chegar em Recife, vai demorar um pouquinho, mas ele vai responder, não se preocupe, não. Tá, então, gente, vamos começar, tá? Enquanto restabelece a conexão com ele, vamos aqui dar continuidade. Então, com a palavra, o nosso irmão Tavares, para começar essa linda manhã de harmonia, de paz e conhecimento. Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez, a todos que estão aqui na sala com a gente, aqueles nossos irmãos internautas que estão aí por todos os lugares. O bom da internet é isso, né, que o planeta Terra, tanto a nível material como a nível espiritual, pode nos acompanhar. E falar em planeta Terra, a gente tem nesse planeta um ritual muito bonito, que é um ritual de permissão, de autorização. E nós chamamos esse ritual, essa autorização, essa permissão de prece. E eu acho que nada melhor do que Dona Ana, né, que é a nossa feminilidade representada nessa sala, para que ela possa ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, para que possamos iniciar esse estudo da manhã de hoje. Por favor, minha amiga Ana. Então, nesse momento, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, nosso Pai Maior, Deus, que é todo poder e bondade, rogando a Ele paz em nossos corações e mente, que possamos, na manhã de hoje, através desse estudo, mesmo virtual, mas que possamos levar a tantos outros que estão nos assistindo o alívio e o conhecimento de um tema tão importante, que não é só da doutrina espírita, mas de todas as classes, a questão da mediunidade. Que a tua paz, ó Mestre, a tua misericórdia esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.
Graças a Deus. Meu amigo, Vinícius, chegou aí Amadeu, faça as apresentações dele, por favor, que aqui é tudo, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, bom dia, Amadeu. A gente estava com um problema de conexão contigo, mas agora já foi estabelecido. Estamos ao vivo pela Rádio Portal de Luz, através do Facebook, através do YouTube e através também do nosso site, tá? Então, gostaria que o senhor fizesse as apresentações. O senhor está faltando você, para que a gente possa começar. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rui. Bom dia, Tavares. Bom dia, dona Ana. E bom dia, os irmãos que estão nos acompanhando. Na verdade, eu não sou médio ostensivo. A minha participação na Seara do Mestre Jesus tem sido mais pela sua misericórdia. E eu colaboro com o passe, com a palestra, com o diálogo na atividade desportiva, e colaboro também na questão dos estudos mediúnicos sistematizados. Estou aí há algumas dezenas de anos, estamos aprendendo, como muito bem disse o Tavares, estamos aprendendo e agradecido a Deus pela feliz oportunidade da vida e agradecido a vocês por a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã nesses estudos. Muito obrigado. Muito bem, senhor Amadeu. Você é uma pessoa realmente de figura homeopática, como dizia um amigo nosso. Mas enquanto você falava dos estudos, me veio à mente a dona Cláudia e Roberto e Nisário, que também são responsáveis. Cláudia é a nossa mentora encarnada do trabalho do Caritativo São Francisco de Assis, e ela tem uma dinâmica muito bonita que é minha também, e que é dela, é de todo mundo. É a dinâmica do abraço, né? Como a gente não vai poder abraçar agora corporalmente, eu gostaria que cada um de nós, cada um daqueles ouvintes, né, ou internautas que estão na sintonia, pudessem se abraçar mesmo de fato, de direito, aquele abraço gostoso e maravilhoso, ficar bem grande assim, né? Um abraço bem arrochado, porque esses abraços são maravilhosos. Já dizia um amigo nosso, o abraço faz com que o nosso centro coronário, junto com o coronário de você, menina é amor com amor, dá um bocado de amor, né? Thalita, menina. Agora eu estou vendo a imagem dela. Então, dona Ana falou na prece algo muito interessante, a mediunidade. Ô Vinícius, você vai fazer o exórdio, é isso, querido? Você tem um exórdio aí pronto para a gente iniciar? Sim, vamos falar um pouco do Pão Nosso, tá? O livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje, pessoal, é na página 48, item 37, com o nome Seria Inútil. Na passagem evangélica de João, capítulo 9, versículo 27, ele fala: respondeu-lhes, já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. E Emmanuel comenta: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fatidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus arbustos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Logo que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o facilitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual.
Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e da tua fé. Então, meus irmãos, rapidamente, para a gente poder interpretar um pouco a dinâmica de Emmanuel, ele fala que cada um, né, tem o seu tempo de absorção, de conhecimento e de moralidade. Que o Evangelho ele chegue amparado pela benevolência, pela caridade e principalmente pela indulgência, porque temos o papel de emanar o conhecimento, mas não a obrigação de quem recebe de absorvê-la, porque cada um tem o seu grau de aprimoramento e o seu nível espiritual. Possamos compreender mais, para que nesta época que passa o mundo, a gente não tenha tanta briga política, tanta briga religiosa por diferenciações e pela pluralidade tão essencial de pensamento, de atitude e de fatos. Podemos agora dar continuidade após essa análise e reflexão de Emmanuel. Muito bem. Ninguém engana o tempo e o sábio não pode se trocar com o ignorante, porque se torna pior do que ele. Achei fantástica essa fala do nosso irmão Emmanuel. Mas a gente vai trabalhar a mediunidade. E eu tinha algumas perguntas aqui, mas aí o plano espiritual me soprou algo aqui. Eu queria começar com Dona Ana. O que é a mediunidade para a senhora? E aí vai para Rui, para Amadeu, para Vinícius, para Thalita ou Leonardo, que estão aí, eles estão revezando. Então, o que é a mediunidade para a Dona Ana? Por favor, querida. A mediunidade, né, essa faculdade, né, inerente, que podemos dizer isso, que é inerente, entre a comunicação que a gente tem entre o mundo físico e o mundo espiritual. É uma capacidade que todos nós temos. Lógico, se a gente fosse adentrar, né, uns têm em termo intuitivo e outros têm em termo mais acentuado. Mas a mediunidade é essa faculdade que nós temos, né, desse intercâmbio, né, e vendo, né, sabendo que a doutrina nos traz que é inerente, é orgânica, né, essa mediunidade de todos nós. Por isso que todos nós somos. Muito bem, quase uma cientista. Meu amigo Rui. Bom, o Carlos Bacelli fala algo bem interessante, né? Que mediunidade não é glamour, mediunidade é sacrifício. E aí muita gente às vezes nos pergunta, né, sobre essa questão de que passividade para essa ou aquela entidade. Gente, o sacrifício está exatamente nisso, de você ter a compreensão. Porque, como disse a nossa querida cientista, a Ana, tá? Ela fala exatamente disso, de que a faculdade é inerente a todo ser humano. Então, nenhum de nós aqui é tão pequeno a ponto de não entender isso, e não é tão grande a ponto de ficar fora, principalmente da expressão máxima, advinda do grande filósofo Sócrates, tá? De que, quando perguntado, o discípulo pergunta: ó sábio, quanto sabes? Ele diz: só sei que nada sei, e nem isso. Então, se isso está posto, se isso está colocado para cada um de nós, é interessante que aprendamos, como ele mesmo diz, somos eternos aprendizes, e é interessante que nos conduçamos assim. Oi, Reginaldo. Diga aí, mestre. Bom dia.
Bom dia, eu estou numa sala agora, assim que terminar eu entro em contato contigo, tá ok? E não vai ter o nosso evangelho, não? Amadeu, desliga o microfone, por favor, querido. Tem como desligar? Ah, pronto. Fala, continua, meu querido, desculpa. Pode continuar. E aí, com todo esse trabalho que é desenvolvido em todas as casas, eu digo em todas as casas, sim, porque estamos todos imbuídos do mesmo objetivo. Estamos todos, como disse o nosso querido amigo Tavares, nós estamos em um mundo de expiações e provas. Portanto, um mundo de aprendizado. É neste mundo que aprendemos, e aprendemos, é interessante que aprendamos também com humildade, de saber que cada um de nós, pela mediunidade, pelo trabalho desenvolvido, tem que ser para todos e com todos, sem restrição. Muito bem, meu amigo Vinícius, você que é o jovem, jovem há menos tempo, né? Porque tem um jovem há mais tempo, que somos nós, Amadeu, você é jovem há menos tempo. E você, que é o jovem há menos tempo de toda aqui a sala, mediunidade, o que é para você? É bom deixar estabelecido, né, para os nossos ouvintes, que, como já foi falado aqui, a mediunidade ela é algo inerente da humanidade. Então, não tem aquele ser que reencarne na Terra sem a aptidão mediúnica, tá? O que vai diferenciar são as quantidades de variações mediúnicas que cada um vai ter. Como a gente passou aqui no começo da reunião, né, um pouco de cada um aqui, então eu consegui observar que, por exemplo, um consegue, através da passividade, utilizar da sua mediunidade, outro da psicografia, outro de outros fatores, da sensibilidade. Então, a mediunidade é uma variável. Então, para que a gente possa estabelecer o estudo dessa variável através da mediunidade, é bom esclarecer para os ouvintes da rádio, quem nos acompanha através do Facebook, né, que todos somos médiuns, já dizia Allan Kardec. Então, vamos, já que todos somos médiuns, estudar mais sobre a particularidade que está inserida, né, na gente. Muito bem, Thalita, mediunidade, minha amiga. O que é mediunidade para você, meu amor? Dá para escutar direitinho? Tá, estamos escutando. Vendo não estamos, mas escutando é uma beleza. Vendo não está. Para mim, é uma responsabilidade, é algo sublime que me aproxima, né, da espiritualidade maior, que me faz me redescobrir e descobrir sobre o outro, assim, a empatia também faz parte disso, porque fica sendo o nosso sentir a partir do outro, né, da realidade do outro. Tem sido de grande, tem sido um advento na minha vida, algo muito, muito forte, que me faz caminhar cada dia mais e descobrir sempre, a todo momento, assim, todos os dias eu descubro coisa nova. Qualquer trabalho que se faça, ele sempre vai se apresentar de uma nova forma, sempre temos que aprender, sempre vai ter algo que a gente não conhece. O importante, na minha visão, né, e o estudo que a gente faz paralelo, né, aos trabalhos, né, que são desenvolvidos em qualquer casa que a pessoa participe, é que você estuda por um lado, tempos depois, um dia, ou uma semana, ou um mês, aquilo que você leu vai estar presente, se apresenta, e aí ele se torna um subsídio, fica algo que você possa administrar junto com o que está acontecendo, né? Então, eu acho que essa é a parceria entre o estudo e a prática, que é a parte melhor, né? E essa mediunidade, como todos têm falado, ela se apresenta em cada um de nós de formas diferentes. Alguns têm a mesma faculdade, mas, sim, o importante é que que seja mais forte na gente, a gente continue tranquilo com ela. As outras que vão se apresentando, a gente vai se adaptando, como no meu caso,
eu tenho muita dificuldade com relação à psicografia, porque eu tenho muito medo do que ainda se apresenta, né? Então, eu fico na dúvida às vezes. Então, as outras faculdades, elas se tornam mais... eu me sinto mais à vontade, por assim dizer, né? Mas eu me sinto muito feliz desde quando eu pude aceitar a mediunidade da minha vida, porque antes eu não aceitava. Eu corria tanto canto para que alguém resolvesse o meu problema. Foi... Tá ótimo, minha amiga Thalita. E Amadeu, para a gente finalizar, mediunidade, o que é para você, meu amigo? Tavares, a definição de mediunidade os irmãos já falaram, mas vamos adicionar mais alguma coisa. Veja bem, esse canal extraordinário de ligação do mundo espiritual com o mundo físico, para mim, tem sido o maior laboratório científico que eu já acessei na minha pequena existência de meus 70 e poucos anos. Veja bem, na experiência que a gente vivencia na sala mediúnica, na conversação que a gente estabelece com irmãos espirituais, naquela assistência ministrada durante o denominado trabalho de desobsessão, a gente consegue constatar as veracidades que a parte teórica da doutrina nos proporciona. Então, é ali o grande laboratório onde os irmãos espirituais, que vêm de outras tantas experiências, conseguem constatar aquilo que muitas vezes a ciência já tem dito com outras palavras, e eles vêm, esmiunciam aquilo com uma grandeza de conhecimento extraordinário. Isso nos faz entender as veracidades que o nosso irmão Kardec conseguiu captar do mundo espiritual e traduziu no contexto da codificação, principalmente no Livro dos Médiuns, onde é constatada a verdades ou as verdades do mundo espiritual em relação ao mundo físico. Para mim, a mediunidade tem sido o maior canal de revelações que a doutrina tem me proporcionado e a vivência do modo geral, porque você encontra fenômenos mediúnicos nas mais variadas situações, dentro e fora da casa espírita, dentro e fora da atividade espiritista. Portanto, a mediunidade é um extraordinário canal de ligação do mundo espiritual com o mundo físico, uma bênção que Deus proporciona a todos nós, para que, através da vivência nessa mediunidade, a gente possa, quem sabe, trabalhar o nosso interior e nos tornarmos um pouquinho melhor. Muito bem. Então, eu quero agora fazer mais duas perguntas encangadas no fundo do pote, como dizia meu amigo Luiz Gonzaga, né? A primeira pergunta vai para todo mundo, é o seguinte: existiu alguma manifestação mediúnica, né, antes de se tornar espírito, que você só percebeu que era uma manifestação mediúnica durante os estudos ou após os estudos? E a segunda é o seguinte: quando já estava no centro, já estudando, já trabalhando, teve algum caso que você identificou de imediato que era uma manifestação mediúnica? Vamos começar pelo nosso irmão Vinícius. Certo, comigo, minha adolescência ela foi normal, né, em termos considerados mediúnicos. Então, nunca tive essa conexão mediúnica, a não ser quando comecei a estudar a doutrina espírita, né, lá foi na casa dos meus 20 anos. Então, foi bem tranquilo, não conseguia chegar, ver, falar, ter essa comunicação mediúnica, tá? Enquanto criança. Então, a gente vai ver que alguns já conseguem através da infância. Então, a gente fala que mesmo com a mediunidade ela sendo fator para dentro de cada pessoa, é importante a gente ver que cada um tem o seu tempo de maturação mediúnica, né? Vai depender de cada caso, não tem uma exatidão, né? A gente estabelece na doutrina espírita que não existe essa exatidão, né? São várias variáveis que a gente tem que analisar fato a fato, tá? Então, comigo aconteceu depois que eu comecei a participar dos grupos de estudo, né? De fazer o ESD, todas aquelas informações e realmente fui abraçado, né, pela causa e pela doutrina espírita. Então, a partir desse acolhimento foi que, ponto a ponto, foi surgindo essa mediunidade.
maravilha. Meu amigo Rui, lá no Vale do Açu, em São Rafael, antes de ser inundada, o amigo conversou muito com o espírito, sem saber que era, ou não ocorreu isso? Ou quando esteve no centro, já começou a verificar que aquele fato era manifestação mediúnica? Me conta a sua história. Agora, é interessante você fazer essa pergunta, Tavares, porque na São Rafael, e claro, a São Rafael antiga, né, porque é a que está debaixo d'água, e no caminhar através das terras do senhor Lourenço, que ia até a Várzea da Grande, onde a gente tinha os roçados, eu tinha por volta aí dos 6, 7 anos, acho que uns 6 anos, e cavalgava no Camurim, me lembro muito bem, que era um jumento, né, que fazia as cargas conosco, e naquela caminhada, nas terras do seu Lourenço, lá apareceu, então, uma visão, tá? Uma figura tá, bem interessante. Por quê? Porque eu pedia segurança, eu pedia paz, eu pedia sempre ajuda para atravessar aquele pedaço de terra que diziam ser mal assombrados, né? E eu ficava aquela criança, claro, ainda criança, e eu escutava muito essas histórias e tinha. E me apareceu, então, essa figura consoladora, tranquila, me dando a paz, me dando a alegria, e eu fiquei muito feliz por tudo isso, contei essa história para muita gente depois, e aí, principalmente para o padre, né? Padre Lucena, que ia, o meu padrinho, o padre Lucena, que saía daqui de Ceará-Mirim, né? de Baixa Verde, né? De Baixa Verde, para ir lá nos atender aos domingos, e ele disse assim, olha, isso é coisa de criança, reza aí um Pai Nosso, uma Ave Maria, e reza o ato de contrição. E eu não entendia por quê, porque eu tinha que rezar o ato de contrição. Isso era uma coisa que eu me sentia bem, e eu me senti bem, o ato de contrição. Mas Rui, um momentinho. Ele não mandou botar uma pedra na cabeça igual a Chico, não, né? Foi só rezar mesmo. Não, mas é interessante, Tavares, por quê? Porque ele sempre me mandava ajoelhar e rezar o ato de contrição ali naquela tábua, né? Quando ele era na almofadinha, né? Tinha uma almofadinha para ele e tudo, mas o meu era na tábua. E eu perguntei por quê que eu tinha que rezar sempre o ato de contrição. Aí ele disse, você quer saber mesmo? Eu disse, quero. Ele disse, então reza mais 2 vezes. Eu nunca mais perguntei nada. Meu irmão Ricardo, eu gostaria só de pedir um pouquinho que você diminuísse o volume do seu monitor, está dando retorno, e os técnicos aqui da nossa rádio pediram para diminuir só o seu volume, tá? Não do microfone, mas do seu som de retorno aí, está dando um pouquinho só de interferência, mas podemos dar continuidade, tá, Tavares? Ótimo, obrigado. Então, nós estamos aí com a Rádio Portal de Luz, né, no Facebook, transmitindo para todo o planeta Terra, nossos internautas estão aí na audiência, com certeza. Dona Ana, e aí, teve algum fato, assim, antes e depois que marcou, que a senhora só veio perceber quando começou a estudar? Eu mesmo não tive, né? Mas a minha família, houve casos. Primeiro foi minha mãe. Quando eu era adolescente, quando eu comecei a perceber que muitas vezes ela sentava e escrevia coisas que ela não tinha assim um grau de instrução grande, e ela escrevia, e ela parava e escrevia, aí a gente não sabia o porquê, tudo adolescente, né? E muitas vezes ela parava e falava, aí às vezes com voz diferente. E engraçado, que eu até brinco aqui, que eu digo que eu sou um espírita que tem medo de espírito, né? Por conta da adolescência. Então, quando ela começava a mudar, às vezes ela mudava e a fisionomia e começava a falar até de uma voz diferente, e a gente tudo corria com medo, porque a gente não sabia de nada, né?
E isso foi a minha vida desde criança, foi crescendo, e de repente eu escutava que papai dizia assim: eu não quero você fazendo isso, olha mesmo. Quando a gente não tem o estudo, não tem o entendimento. Hoje, senão vocês vão chamar vocês de catimbozeira, que antigamente se dizia isso, até hoje se diz, né? E isso a gente foi, papai escondendo. Se ele fosse possível, ele trancava a mamãe dentro do quarto, só que ele não fazia isso. E não tinha jeito, chegava. E aí, quando eu conheci a doutrina, comecei a estudar, aí fui observar de tudo que tinha ocorrido com mamãe. E antes disso me casei, né? Tive uma filha, né? Tive 3 filhos, e uma das minha filha, ela tem mediunidade, e ela começou a ver as coisas, aí, como dizia, né? Mãe, eu tô vendo um rapaz. Mãe, ela também psicografa. Escrevia, e eu via a mudança de caligrafia, e aquilo ficava na minha cabeça, não sei, passando 1000 coisas. Aí, quando eu conheci a doutrina, foi que me aliviou. Aí, eu fui estudar, me dediquei um pouco do estudo da mediunidade para entender o que acontecia com a minha mãe e o que acontecia com a minha filha. E assim, é uma coisa assim, maravilhosa, é um dom maravilhoso. Lógico, como a gente costuma dizer na doutrina, a mediunidade com Jesus é sublime. Sublime é a palavra maravilhosa para definir mediunidade. Dona Ana, né? É o espírito superior de seu Amadeu, né? Esse é um espírito encarnado e superior a seu Amadeu, né? Essa Liga com certeza. Para a gente ouvir, Amadeu. Liga para a gente ouvir a voz da Dona Ana. Desconecta o som. Quem está sem ouvir o seu som? Tem jeito, Vinícius, de ligar o som dele, o microfone? Tem sim, só um momento. Tá. Ele está com problema lá no microfone dele, está desabilitado. Então tudo bem. Rui, então vamos fazer o seguinte. Dona Fátima Bezerra, ela faz uma pergunta que eu gostaria que você começasse, e o nosso irmão Vinícius depois Amadeu, sendo médium, né, nessa encarnação, e outras encarnações seremos médium. Ela perguntou se agora, sendo médium, nas futuras eu serei. Aí eu vou acrescentar, e anteriormente a gente foi médium, é isso que a gente gostaria de saber. Mas como o Amadeu voltou, eu quero só ver. Amadeu, bom dia. Está ouvindo agora? Bom dia, querido? Meu irmão, estou de volta. Opa, é Dona Ana aí, esse espírito superior ao seu lado. Dona Ana, é o espírito superior aqui, meu guia espiritual. Veja bem, Tavares, e os demais irmãos. Na verdade, como eu falei anteriormente, eu não tenho mediunidade ostensiva, né? Mas eu vivi experiências muito ricas com meu avô. Meu avô era um homem idoso, mas de uma sabedoria extraordinária, na roça, e ele tinha vidência, audiência, ele era rezador, e ele nos contava muitas histórias de conversações que ele estabeleceu com irmãos espirituais, inclusive pessoas conhecidas que desencarnaram alguns há um certo tempo e outros mais recentemente, e ele conversava e nos trazia informações a respeito dos irmãos e das coisas que eles nos contavam, né? Então, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que seria mediunidade, mas depois que eu entrei na doutrina e comecei a estudar e aprender, é que eu vim entender aquilo que ele vivenciava. E ele orientou, inclusive, graças a ele, hoje eu estou na doutrina, porque em um certo evangelho lá em casa, uma vez, ele veio e mandou que eu esquecesse os livros, que eu estava meio apegado aos estudos normais, convencionais, e ele mandou que eu me preocupasse com o espírito. E aí eu adentrei na doutrina e graças a Deus, eu tenho sentido ao longo desse tempo uma intuição muito positiva em determinados momentos que eu tenho dificuldades grandes, mesmo em estado assim meio alvoroçado, mas as intuições vêm e as soluções aparecem com uma certa facilidade, que eu atribuo tudo isso à questão da mediunidade e à influência dos espíritos sobre nós. Muito bom. Meu amigo, nós temos uma pergunta de Dona Fátima, está aí
pelo Facebook, na rádio, e ela pergunta assim, sendo médium nessa encarnação, eu vou perguntar a Rui, depois eu passo para a nossa irmã Thalita, que não falou ainda. Sendo médium nessa encarnação, em outras encarnações também seremos médios? E eu pergunto, e para trás mesmo também fomos médios? Seu Rui? Eu estava aqui olhando e ouvindo também o nosso querido irmão Amadeu. E Amadeu falando com essa simplicidade dele, com essa humildade dele, falando sobre essa questão dos estudos na mediunidade. Amadeu teve a oportunidade que poucos de nós, eu acredito, terá ainda nessa encarnação. Amadeu teve a oportunidade de caminhar junto com um dos médiuns maravilhosos e uma das pessoas mais queridas por todos nós, o nosso irmão João Cecílio. E ele, com certeza, Amadeu, aprendeu demais com todas as passividades, com todas as entidades que acompanhavam, não só na casa espírita, não só no Bezerra de Menezes, mas também em todos os lugares em que ele, dirigindo, né, porque Amadeu sempre foi um médium de transporte, que era o médium que transportava ou dirigia para João Cecílio, né? Então, era um médium de transporte. E Amadeu, sempre teve essa oportunidade. Mas, respondendo à pergunta da nossa querida irmã Fátima, nesta, na outra e em todas as outras, acredito que estamos sempre nesse trabalho, porque isto é na erraticidade, quando nós nos comunicamos, quando nós recebemos dos nossos mentores todo o estudo que é feito para que possamos novamente reencarnar ou estar aqui nesse aprendizado. Então, é dito, é perguntado se queremos, então, dar continuidade. Nunca se pergunta se você vai estar com mediunidade ou não, é se dar continuidade a tudo aquilo. Porque, como já falamos no início, Bacelli nos fala sobre isso, que mediunidade não é glamour, mediunidade é sacrifício. Então, que façamos isso, que continuemos isso em todas as encarnações. Eu, pelo menos, não vou jamais dizer lá na hora, senão eu não quero mais, eu não quero, eu tenho medo. Não, eu tenho medo de não vir novamente cumprindo esta missão para melhorar todo o karma, ou melhorar todo o trabalho que tem para evolução. Muito bem, meu amigo. Thalita está por aí ou saiu, Vinícius? Ela parece que desconectou, não é? Aí ela está voltando. Enquanto Dona Thalita não vem, nós temos uma pergunta e vamos começar com Dona Ana. Tá aí, sim. Ótimo, amiga. Nós estamos pertinho do final, só queria que você fosse um pouquinho rápida. Teve algum fato lá na sua adolescência que foi um fato mediúnico que você não percebeu e só depois que começou a estudar verificou que aquilo era uma manifestação mediúnica? Olha só, bem rapidão. Quando eu era, assim, tipo, 9, 10, 12 anos, até a presença da minha avó, né, encarnada, eu escutava as pessoas me chamarem. E não tinha ninguém, às vezes, dentro de casa, ou então minha avó estava dormindo, e as pessoas me chamavam. Aí, às vezes, alguma coisa batia lá em casa, caía, eu tinha costume de botar as coisas no canto, por vezes eu já não sabia mais onde é que elas estavam. E isso ficava me perturbando, né? Porque essas perturbações, esse chamado, né, de responsabilidade, do que você vai fazer, do que você precisa se organizar na vida, isso acontecia e eu ficava muito agoniada com essas, assim, às vezes eu estava dormindo, alguma coisa batia em mim, aí eu tinha que me acordar, chamando, às vezes lá no quintal, Thalita, aí eu corria, vai ver que tem alguém me chamando. Então, isso durante um tempo ficou como uma coisa ruim para mim, porque eu ficava perturbada com esses chamados. E bem depois, né? Porque desde os 18 que eu frequento, o espiritismo, mas a compreensão mesmo veio bem depois. E aí eu ficava muito
com essas coisas. Mas olha bem, hoje Talita, é uma legal. voz chamando Talita, Talita, quem chamou assim foi Jesus, né? Quando foi ressuscitar, vamos dizer assim, a filha de Jairo, né? Tá lá, Talita. Exatamente, levanta-te, menina. Então, acho que era isso, eles estavam me chamando, presta atenção. Levanta. Muito bem. Levanta-te. Meu amigo Vinícius, o homem das horas, né? Nós temos quanto tempo aí? Porque temos, inclusive, 2 perguntas aqui ainda. Quanto tempo nós temos aí ainda de programa? Porque nós iniciamos um pouquinho atrasado. Mas vamos até que hora, meu querido? Me diga, para a gente... Liga o microfone. Temos ainda 30, 35 minutos para a gente poder debater esse assunto tão rico, né, e importante para esclarecimento das pessoas que ainda ficam perturbadas, não conseguem entender bem a mediunidade. Então, só queria, para que a gente possa dar continuidade, né, e a dinâmica, vamos focar agora um pouco sobre a pergunta da nossa irmã Fátima, né, que ela pergunta a seguinte questão: sendo médium, né, no caso eu sou médium, nessa encarnação, nessa existência atual, em outras encarnações, eu posso ser médium também, ou essa mediunidade ela pode cessar no futuro? O nosso irmão Rui acabou de responder, mas nós poderíamos focar nessa possibilidade. Mas nós temos uma pergunta muito interessante. Pois não. Abrir em debate, né, para melhorar o... Certo. Amadeu, sendo médium nessa vida, em outras futuras ou passadas, a gente também volta médium, ou é só uma vez e pronto, aproveitou, não aproveita mais? O que é que você acha? Tavares, se nós fôssemos médium numa encarnação e outra nos tirassem essa oportunidade, estaríamos sendo alijados da misericórdia divina. É claro que a mediunidade é um atributo do espírito. O corpo é apenas um instrumento para a viabilização dessa misericórdia que Deus nos proporciona, que é a mediunidade, esse canal de ligação. Ocorre que, diz a espiritualidade, já tivemos a oportunidade de ouvir isso de irmãos espirituais, quanto mais a gente evolui nos preceitos do amor, da caridade, da bondade, utilizando-se inclusive da mediunidade, a gente enriquece espiritualmente e nas próximas oportunidades a gente vem mais enriquecido, ou seja, vem com muito mais atributos. Ora, diz a espiritualidade, já ouvi isso também, que quanto mais mediunidade, mais compromisso. Isso não significa débito, pode significar também mais compromisso, a missão. Você pode pedir no mundo espiritual, através dos recursos mediúnicos, se tornar mais útil para a humanidade. E aí você vem com mais recursos. Quando a gente fala isso, dá a entender que você é muito comprometido, você deve muito e vem com muito recurso. Não é isso. Você ou lhe é dado pela misericórdia divina, ou por méritos pessoais, e você vem com muitos recursos para que você possa contribuir com a causa do Mestre Jesus. E aí o nosso irmão, muito feliz, lembrou do nosso irmão João Cecílio da Costa, e você dá uma refletida também no nosso irmão Chico Xavier, e os dois, no meu entendimento, eu conheço os dois, eu conheci, no caso, João Cecílio, para mim foi o maior médium que apareceu por aqui, que nós tivemos contato nessa contemporaneidade, e aí eles tinham todos os recursos mediúnicos e se prestaram à causa do Cristo. É claro que esses espíritos, quando voltarem, eles vêm muito mais enriquecidos, se é que eles precisam reencarnar novamente, mas eles vêm muito mais enriquecidos do que no momento atual. Portanto, a mediunidade é um instrumento que Deus coloca em nossas mãos para que, com o livre-arbítrio de cada um, possamos colocar a serviço da causa. Maravilha. Dona Ana, a senhora pretende vir médio de novo na próxima encarnação, se possível for, ou vai deixar isso para lá? Não, com certeza, né? E a gente podia até fazer uma análise, né, na questão, o que seria médio, né? O que seria médio e o que seria mediunidade. Para a gente entender melhor como a gente vai, cada evolução a gente vai trazendo mais edificada, vamos dizer. Médio é aquele que sente qualquer grau de influência. Então, seja uma inspiração, seja uma mediunidade já concretizada, já aflorada, psicografia, a
a passividade e outras modalidades. Só que, como a mediunidade é inerente a nós, então nós sempre está lá registrado no nosso perispírito. Então, nós, quando retornamos, nós vamos trazer essa mesma condição, né? E, como a Madeus falou aí, é a oportunidade ímpar que Deus nos dá de servir. Então, agora sim, se eu me preparo com a mediunidade com Jesus, sem cobrança, né? Que aqui não vem o caso a gente entrar nesse detalhe, mas a gente fala, resumindo isso, a mediunidade com Jesus, com certeza, né? Nós retornaremos com mais intensidade, com mais desejo de fazer o bem, né? Como eu disse, é sublime. Então, quando você também pacifica seu coração, é misericordioso, com certeza a gente vai dar consolo, porque a mediunidade, ela traz consolo para todos nós. É esse minha maneira de ver. Legal, Linda legal. a sua maneira, maravilha. David. Tem outra pergunta aqui do nosso irmão Nisário Santos. Vamos colocar aqui na nossa página e a gente vai debater um pouco sobre ela. Durante a vida, podemos desenvolver mais um tipo de mediunidade? Com a palavra, Tavares. Opa, pode! Eu quero até falar num livro que eu considero, depois do Livro dos Médiuns, um santuário de mediunidade, que é Nos Domínios da Mediunidade, do Chico e do André. Lá no final do livro, me lembro do meu professor Amadeu me ensinando isso, lá no final do livro tem outras mediunidades, e ele pega, se eu não me engano é o Alexandre, ele pega o André Luiz e sai, depois de todo o estudo que ele fez dentro da casa espírita. E ele chega numa praça pública, e ele diz assim, André, você está vendo algum médium aí? Ele disse, não, estou vendo médium nenhum. Lógico que estão no plano espiritual. Eles têm. Quem aonde? Só estou vendo aqui os varredores da praça. São os médios da limpeza. Depois ele transporta o nosso irmão André para um tribunal, onde tem um juiz lá analisando os processos e tudo mais. Está vendo isso? Não. É o médium da justiça. Vai a uma marmoaria onde tem alguém trabalhando mármore, né? Com seu pincel, com seu cinzel, e eles aí é o médium da beleza. E termina no lar. E ele diz assim, é textual, eu ouso dizer que não tem em canto nenhum no planeta um centro de mediunidade maior do que a família. Então, a mediunidade, ela está em todo lugar, não só dentro da casa espírita, com Jesus, lógico, evidentemente, mas tudo que nós fazemos é mediunidade. Então, ouvir, ver, porque não é do corpo, é uma predisposição orgânica com ascendência espiritual. O ar para o corpo humano é vida. Sem o ar, a gente não respira, morre. Para o espírito, no nosso modo de ver, a vida do espírito ela está muito baseada nessa questão do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. E quando a gente está lá, também entre o plano espiritual e o plano espiritual. Lembra-se quando André chegou a primeira vez e foi dormir lá em nosso lar, que ele dorme, se desdobra e vai passando no rio até do outro lado? O corpo material já estava no cemitério. Que corpo foi aquele que saiu enquanto ele dormia para ir do outro lado do rio? Então, ainda tem algumas coisas que precisamos aprender sobre mediunidade. É isso que, por enquanto, eu tenho a dizer. Diga mais que eu falo, eu prefiro o seu Rui, ou Dona Ana, ou seu Amadeu, ou quem quer que esteja aí. Sim, menina, como é Thalita. Vamos continuar? Tem uma pergunta aqui do nosso irmão. Pois não? Quem é? Thalita? Não, porque ele estava falando, né, dessas mediunidades, Nisário, na pergunta dele, né, que a gente vai desenvolvendo. E penso eu também que, na medida que a gente vai estudando e descobrindo outras coisas, as suas faculdades também elas vão se aflorando. Cada vez mais, o que você tiver a predisposição, ela vai aflorando, porque também depende do médium, né? Ele vai se preparando durante esse tempo de estudo, esse tempo que ele vai tendo essas possibilidades de encontro com que seja inerente à faculdade dele, né, inerente à biologia orgânica dele,
e ele vai aprimorando e essas faculdades vão se desenvolvendo, vão se aflorando e ele vai tomando pé daquilo ali e vai desenvolvendo com muito carinho, com muito amor, dependendo da forma como seja encarada por ele mesmo, porque eu acho que o desafio mesmo do ser humano, né, é esse carinho, essa sutileza, você lidar com a mediunidade de forma com que ela não seja uma espécie de ganha-pão, usar aquilo ali como dinheiro, né? Mas sim como uma ajuda a si e ao outro, porque acima de tudo, antes de você fazer pelo outro, você está fazendo por si, porque é um descobrimento seu quando você faz, e não usar a mediunidade como pergunta, né? Estou fazendo isso, Deus, para que você me jogue outra coisa. Não perguntar a questão da sua fé, do amor, com a espiritualidade, desse vínculo que a gente faz. E desde sempre esse vínculo existe. Muito bem, minha amiga. Eu quero mandar um abraço aqui para Dona Fátima, que está na audiência, Carlene, Nertan Jucá, meu Nertan, Éder, meu amigo, um beijo no coração seu e de Nertan, Dona Elizabeth das Quintas, estão aí como internautas, né, acompanhando o nosso trabalho. Nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Carlos Eduardo, que eu quero fazer para a Dona Ana, para a Thalita e para Amadeu. Por que eu excetuei Vinícius e Rui? Porque eu vou fazer outra pergunta para ele, já fica aí pensando, principalmente você, Rui. A mediunidade em outras doutrinas religiosas. Eu queria que você falasse sobre o nosso irmão que voltou agora para o plano espiritual, Dom Aldo, né? Lá do Crato. Mas a pergunta do nosso irmão Carlos é o seguinte, ele pergunta o seguinte, uma irmã citou a infância, né? Qual a orientação ou conselho que o grupo poderia deixar para quem está vivenciando na família a mediunidade nas crianças? Com esse conhecimento que muitas vezes as famílias não têm, como é que ele vai tratar, né, aquilo que a gente sofreu tanto? Mamãe, eu estou vendo um bichinho aqui comigo, amanhã é menina, aí pega na orelha, botava para rezar, botava para... Como é que ele deve trabalhar? Eu queria começar com Dona Ana, passar para Amadeu, terminar com Thalita, e depois vamos começar com Aldo, com o nosso irmão Rui, e finalizando com o nosso irmão Vinícius. Por favor. A mediunidade em criança, a gente tem que ter uma preocupação, não é bem a preocupação, um cuidado a mais, porque a gente sabe que a criança, os órgãos dele ainda estão em desenvolvimento, então, acontece sim. Então, qual é o conselho? Tratando da parte que é espírita, levar para a evangelização, né? Mostrar para ele, não dar aquela devida importância. Não, meu filho, você está vendo o quê? Você está dando importância à criança, porque a criança, muitas vezes, com essa fragilidade, até é suscetível a ser enganada, como até nós, adultos, às vezes, pode acontecer que a gente vai no livro dos espíritos, aliás, no livro dos médios, a gente vê aquelas categorias de médios, de espírito que Kardec nos traz. Então, todo cuidado, se é católico, procure levar a fazer o seu catecismo. Se é espírita, procure levar o centro espírita, fazer evangelização. Lá ele vai ter todo um amparo e isso vai, eu não digo desaparecendo, mas a criança vai ficando mais tranquila, porque às vezes ela fica meio perturbada. Aplica um passe, né, no momento, até na própria evangelização, que eu sempre costumo falar que a evangelizadora era bom fazer um curso de passe, porque no momento que aparecer qualquer situação, ela aplica um passe, e orientar os pais para isso. Não ficar fazendo que a criança está vivenciando uma coisa fantástica. Tem que ter aquele cuidado, né? Procure levar para qualquer um local, depende da sua crença. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui para a Oreste, para Nerivan, Jerônimo, também estão aí na nossa audiência. Amadeu e Thalita, como é que a gente deve tratar a mediunidade na criança? Amadeu agora ou eu? Tavares, eu vou me ater, vou corroborar com as palavras de Dona Ana, e vou me ater a um exemplo. Quando eu trabalhava no Bezerra de Menezes,
eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de crianças com 2 meses obsidiadas. Iam lá os métodos espirituais e muitas vezes eram encaminhadas, os pais eram encaminhados para nós orientarmos. O irmão Bezerra de Menezes sempre me chamava para me orientar procedimentos a serem adotados com aquela criança ou com os pais, mas o procedimento é simples, está ali no estudo, na evangelização. Uma criança, por exemplo, até os 7 anos, ela tem uma ligação muito estreita com o mundo espiritual. E aí é perfeitamente compreensível que, em muitos casos, os cobradores aparecem bem cedo. E aí, como eu disse, com 2 meses de idade, a criança já estava sendo objeto de uma influenciação espiritual. Qual é o procedimento? Na casa espírita, como disse Dona Ana, essa criança é levada à reunião pública, onde será proferido o evangelho, ela vai tomar passe e vai tomar água frutificada. Os pais vão dar água frutificada. Aí você me pergunta, sim, mas e o que é que ele vai fazer uma criança de 2 meses, 1 ano, 2, numa reunião pública? Ora, a criança, geralmente ocorre durante a reunião, a criança dorme. Enquanto a criança dorme, o espírito é tratado, assim como é tratado também o irmão espiritual que o acompanha, ou que a acompanha. E aí a espiritualidade aproveita para auxiliar os dois. Em casa, os pais da criança devem trabalhar aquilo que a gente orienta o evangelho no lar. Evangelho no lar, água frutificada, leituras edificantes. Começa a trabalhar uma mudança de comportamento dentro de casa. Isso propicia a presença dos espíritos bons em casa e com a presença dos bons, os maus fogem, né? Essa mediunidade que geralmente aflora até os 7 anos, depois de 7 anos, geralmente ela desaparece. E aí a gente sabe de crianças que 3, 4, 5 anos de idade chega até a brigar com os amiguinhos espirituais. Ela reaparece novamente ali por volta dos 12 anos, mais ou menos, em torno dos 10, 12 anos. Aí a criança já deve estar fazendo evangelização. Essa criança fazendo evangelização, ela já procura, ela por si só já procura uma autodefesa. Se auxilia o irmão espiritual que a acompanha ou os irmãos que a acompanham. Depois ela desaparece essa mediunidade e reaparece ali por volta dos 23, 25 anos. E aí aquele adulto, ele já fez a evangelização, já fez o estigmatizado mediúnico, a mediunidade aflorou, ele vai trabalhar. Essa deve ser a sequência dada aos irmãos, crianças que de repente são objeto de influenciação ou que a mediunidade aflora com maior intensidade. O caminho é esse que Dona Ana passou e essa corroboração que a gente está ministrando também, no sentido de que as pessoas que nos ouvem, que estão vivendo essa experiência, procurem fazer isso. Agora você me pergunta, mas tem que ser na casa espírita? Não, tem que ser num templo religioso de conformidade com os preceitos que aquela família ministra. Agora, claro, se você levar numa casa espírita, as probabilidades de assistência e de atendimento são bem maiores, porque o tratamento é específico em cima da questão mediúnica. E nas outras casas, vem outras crendices, outros procedimentos. A assistência espiritual é ministrada, agora na casa espírita, com muito mais eficácia pela natureza da casa, pela natureza do trabalho que é ali desenvolvido. Muito bem, meu amigo Amadeu. Thalita, além de tudo, ela é evangelizadora na nossa casa e eu queria que você falasse, porque depois a gente vai passar para o nosso irmão Rui e o nosso irmão Vinícius para falar sobre uma pergunta que chegou aqui. Existe mediunidade em outras doutrinas ou é só no espiritismo? Seria a próxima pergunta. Mas eu queria que você me falasse sobre justamente essa mediunidade na criança. Nós vamos só até 9h30, então a gente tem que compactar os nossos comentários, por favor. Certo. Como a Ana e o Amadeu já comentaram, então, assim, ele já tá com todo esse arcabouço, né? E quando a gente passa, às vezes, para uma outra religião e os pais não consigam entender que isso é apenas mediunidade, pode até ser tratado de uma forma diferente e a criança ser mal orientada, né? Tomando remédio, fazendo com que como se aquilo tudo fosse desaparecer. Porque os irmãos que estão nos acompanhando desde a nossa vida, eles vão permanecer. Então, o que podem apaziguar são apenas os sintomas, né? Os físicos, aqueles que estão aparentes.
Mas se todos nós, nem os irmãos, fomos orientados moralmente, espiritualmente, então a gente não vai caminhar, a gente não vai obter êxito. Maravilha. Meu amigo Rui, a mediunidade existe em outras doutrinas religiosas e eu queria que você falasse sobre um médium danado lá do Crato, Dom Aldo, um trabalhador de Jesus da primeira e da última hora, por favor. Bom, o Padre Aldo já fazia esse trabalho muito bonito no Santuário São Benedito, em Fortaleza, aonde ele de lá já sai e também saiu, inclusive, fez a passagem dele ainda lá no Santuário São Benedito, a semana passada. Mas Aldo Pagotto, bispo de Sobral, chega em 1997 e lá, como mestre de cerimônias da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, eu o apresento na provedoria e apresento quando o padre José Linhares Ponte, outro também que é bem ligado e conhece bastante a nossa doutrina, o padre José Linhares apresenta-nos e no aperto de mão do Aldo disse, bem francamente, qual a sua religião, qual o seu credo, e eu, francamente, respondi, eu estou espírita. E ele disse, eu sabia. Então, Aldo já tinha essa percepção. E Aldo tinha na sua cabeceira, tá, como bispo, e depois, aí ainda como arcebispo da Paraíba, tinha na sua cabeceira o Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão, e também o Nosso Lar. 2 livros que ele não se separava, que ficava ao lado, na cabeceira, ao lado de Nossa Senhora da Conceição, a imagem que ele era muito devoto. Então, a mediunidade estava muito presente em tudo aquilo que ele fazia, inclusive a mediunidade de bilocação. No caso, por exemplo, ele foi visto, foi bem entendido isso, ele celebrando na sede, em Sobral, na Igreja da Sé, e ele, ao mesmo tempo, aparecia no Centro Tupiara, no Rio de Janeiro, fazendo todo o trabalho. Isso de acordo com o seu Getúlio, presidente lá do Tupiara, no Rio, e a participação também junto com a entidade Dom Expedito Lopes, que fora de Sobral também, Dom Expedito Lopes, filho de Sobral, e quando Dom Aldo recebe a consagração como bispo, recebe também de Dom Helder Câmara, recebe o anel que seria que quem teria usado todo o tempo, Dom Expedito Lopes. Então, toda essa ligação existe em qualquer que seja o credo, em qualquer que seja a religião. Isso independe, mediunidade, de acordo com o nosso codificador, é uma faculdade inerente a todo ser humano, aonde quer que ele esteja, em qualquer credo que ele assim esteja. Isso, na Bíblia, nós vamos encontrar em tantos os detalhes e vamos encontrar em todos os detalhes nossos. Mediunidade é isto, a faculdade inerente a todo ser humano. Muito bem. O nosso pastor Emir Mariem dizia assim, que a Bíblia é o rio mais caudaloso de mediunidade. Mas antes do nosso irmão Vinícius falar, eu só queria que você me relatasse muito rapidamente que parece que, além de Dom Aldo, tinha um outro cabo que era médico, ele foi ao Vaticano e encontrou com um rapaz que gostava muito de ouvir a prece de Cáritas. Conta essa história aí pra gente. Ele disse que já tinha ouvido demais a prece de Cáritas. Quem foi esse rapaz que ele foi visitar lá no Vaticano? Bom, quando da gravação do CD, Momentos de Reflexão para o Terceiro Milênio, e que onde Dom Aldo participa no nosso CD, logo após a narração que a gente faz da prece de Cáritas, Dom Aldo canta 2 músicas, Vem Levantar Seu Povo e Amor e Perdão. Então ele tem, Dom Aldo leva, depois de várias vezes que eu o conduzi a alguns centros espíritas, inclusive o Bezerra de Menezes, e ele é denunciado ao Vaticano
E o Dom Aldo vai ao Vaticano, né, e fala, na época, com João de Deus, João Paulo II, e leva junto o CD. O CD que seria, então, a questão da prova e por que ele havia sido denunciado. Dom Aldo agora é espírita e tal. E ele leva o CD, pensando de que o Papa pudesse ouvir algum trecho, alguma coisa. O Papa João Paulo II, o João de Deus, escuta não uma faixa só, mas escuta 5 faixas e meia, dentre elas, por inteiro, a prece de Caritas. E Dom Aldo, então, faz a pergunta, mas, Sua Santidade, o senhor já conhecia, então, essa prece, já ouvira essa prece? Ele diz, não só ouvi uma vez, mas tantas vezes a conheço e gosto muito de estar repetindo. Portanto, João Paulo II, João de Deus, também tinha todo o conhecimento de mediunidade, mas principalmente muito conhecimento da prece de Caritas. Muito bem. Meu amigo Vini, muito obrigado, meu amigo Rui, por esse conhecimento que a gente passou aí para todo mundo. E aí, Vinícius, você já viu alguma mediunidade em outras doutrinas ou soube de algum caso em outras doutrinas religiosas, sem falar na Umbanda, no Candomblé, que já trabalha isso normalmente, né? Sim, é muito importante a gente trazer exemplos, né? A gente sabe o que acontece e o exemplo que eu sempre gosto de passar, né, para quando chega a determinado tema, é a vida de São Francisco de Assis, né? Um dos apóstolos de Jesus tão conhecido, né? Pós-movimento religioso, que o que foi que aconteceu, né? Ele teve uma mediunidade de psicofonia. Então, ele, em determinado momento da vida, escutou dentro, né, da sua mente e disse, meu filho, reconstrua a minha igreja. Né? Só que aí a gente sabe que, no começo, como aquilo foi novo para ele, que ele não tinha esse hábito, né, essa mediunidade não era aflorada em São Francisco de Assis, então, mexeu com ele, né, e ele seguiu aquela informação ao pé da letra, né? Então, na reconstrução, ele começou lá a fazer o quê? Né? Pegar pedras, tentar reconstruir fisicamente a igreja. Quando a mediunidade que foi adquirida no momento foi para que ele reconstruísse de forma do amor, né? Então, outra passagem foi quando ele também teve um sonho, que nesse sonho ele se encontrava com o Papa, na época. E aí, depois dessa visão que ele teve, ele realmente foi ao encontro do Papa sem a menor convicção de que iria um dia conversar com ele, mas acabou acontecendo. Então, isso a gente tem que mostrar para os ouvintes, para os telespectadores, que a mediunidade ela não está apenas com a doutrina espírita, mas ela já é proveniente de muito antes, né? A mediunidade, ela tem, como ela é inerente ao homem, desde os primórdios existenciais da humanidade. Então, essa mediunidade, ela não tem 150, 160 anos, né? Ela não veio junto com Allan Kardec, ela vem de muito antes. Quando a gente tem também um fato mais remoto, que é a questão mediúnica, lá atrás, com os nossos antepassados, que a gente tem a oportunidade de estudar, por exemplo, Moisés, lá no Monte Sião, ele teve a mediunidade de receber os 10 mandamentos. Então, toda a conjuntura que a gente conhece dos nossos antepassados, de fatos ligados a Deus, são fatos mediúnicos. Tá? Não vou prolongar muito devido ao horário, mas vamos em frente. Muito bem, meu amigo. A gente está no finalzinho mesmo, e a gente queria as considerações finais, muito rápidas, de todos os participantes. E a gente vai começar pelo jovem há mais tempo, que é meu amigo Amadeu. Ele é jovem há mais tempo. Então, Amadeu, muito obrigado. Fico lhe devendo essa, pago nas próximas reencarnações. Liga o microfone, Amadeu. Liga aí o microfone dele. Ele sempre esquece. Então, enquanto ele fala, Dona Ana, muito obrigado, Dona Ana, pela sua participação. Deus que lhe pague.
Eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito gostoso de trabalhar, e que Jesus abençoe esse trabalho de todos vocês aí, de levar essa luz sobre a doutrina espírita, principalmente sobre a mediunidade, que tantas perguntas, né, são questionadas, né? Muita paz para todos e um abraço virtual. Muito bem, está chegando na pomada. Thalita. Também. Gente, Eita, pode falar, Thalita, suas considerações finais. Estamos escutando, pode falar. As considerações finais. Quero agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, das perguntas que surgiram. Eu nem estou acompanhando pelo Facebook, mas eu quero muito agradecer as considerações de todos aqui. E amanhã, para mim foi muito proveitosa, né? Haja vista tudo o nosso momento que a gente passa em casa e fora de casa. Então, muita gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade maior pela oportunidade de aprender junto a vocês. Bom dia para vocês e para todos que estão nos ouvindo. Muito bem, senhor Amadeu, o senhor voltou às suas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo. Voltei para agradecer a feliz oportunidade que estamos tendo de participar da rádio nessa sala desta manhã, a confiança que nos proporcionaram e as bênçãos que estamos recebendo, e agradecer os queridos internautas que estão nos acompanhando nesse programa. Muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Meu amigo Vinícius, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Tem que ligar o microfone, Vinícius. Microfone. Queria agradecer a todos a presença, foi uma ótima oportunidade, tá? Temos também as nossas palestras às quartas-feiras, às 8 da manhã, e aos sábados, no mesmo horário, mas vamos finalizar essas considerações, depois eu volto com alguns recados da casa. Maravilha. Meu amigo Rui, muito obrigado, Rui, pela sua participação. Nós que agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos a todos, a nossa querida rádio, ao Portal de Luz, agradecemos principalmente por todo esse carinho. Eu queria só colocar um adendozinho ao que o Vinícius estava falando agora há pouco. O Francisco, quando recebe, portanto, essa missão, ele vai depois a Roma, ele consegue falar com Pio IX, e Pio IX, depois, na nave da Basílica, ajoelha-se e diz: Francisco, ensina-nos uma nova igreja. Então, esse trabalho é desenvolvido assim como esse nosso, de continuar sempre, não só no aprendizado, mas principalmente no carinho com todos. Que Deus nos abençoe e que possamos nós continuar sempre e estarei sempre à disposição. Gratidão a todos. Muito obrigado, meu amigo. Eu quero aqui mandar um abraço para Ana Paula, para Edilma, Ivanaldo. O futuro já chegou. Não, o futuro a gente já passou. Porque o futuro de agora é o nosso mais remoto passado. Vamos botar isso na cabeça. Então, Orestes, Elizabeth, Éder, Nertan, Dona Fátima, Nisário, Carlene, o nosso irmão Jerônimo, né? Todos esses que também não falaram, que estão aí na audiência. Muito obrigado. Obrigado à casa por essa oportunidade, aos amigos que fizeram esse trabalho conosco, porque mediunidade é isso, é somar para dividir mais. E eu quero trazer 2 presentes aqui para todos, né? 2 presentes que eu trabalhei com muito carinho para trazer para vocês. Não é meu, mas eu estou ofertando a vocês. Primeiro, é uma dica de livro, Libertação, né? Do nosso Francisco Cândido Xavier, o livro Libertação. É um livro maravilhoso que fala justamente da libertação através da possibilidade mediúnica. E o outro é essa daqui, ó. Eu nem arranquei. Trouxe a minha rosa do meu jardim para oferecer a vocês. Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. E traga aí as suas notícias do nosso caritativo São Francisco de Assis, meu amigo Vinícius. Obrigado por essa parceria. Fica um pouquinho com a gente, tá? Vou ficar, não se preocupe, não.
lembrando sobre a dica do livro, eu estou com um aqui muito interessante, tá? Para os jovens e para todo mundo, porque, né, a idade ela é apenas física, tá? Ó, esse livro aqui, O Jovem Espírita Quer Saber. Questionamentos de inúmeras mocidades, que 25 escritores espíritas respondem. Então, rapidamente, o que é que temos de dúvidas que os jovens perguntam para os escritores? Drogas, lícitas e ilícitas, timidez, depressão, suicídio, alimentação, sexo, namoro, aborto. Então, família, é muito bom o livro, já li, reli, toda vez que eu preciso ajudar alguém a tirar qualquer dúvida, tá aqui o meu Google, tá? Então, indico para todo mundo, quem tiver a oportunidade de ler, é excelente para adentrar um pouco mais sobre os estudos e as condições da doutrina espírita. Vamos lá agora às nossas considerações da casa. Deixa eu só falar agora, que se eu não falar Nizário, não me deixa mais entrar na rádio, certo? Sim. Meu amigo Nizário, que está falando que o Estação da Luz, a web rádio Estação da Luz, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e Maria do Pão, que está no ar daqui a pouquinho, até o final desse mês, início do próximo, já está em parceria com a Rádio Portal da Luz. É Estação da Luz de um lado, Portal da Luz do outro. Não é possível que esse mundo não venha se clarear. Se Deus quiser, meu irmão Tavares, se Deus quiser, assim será, tá? Temos também a presença da nossa irmã Gleide, Manhã Renovadora, Esperança. Obrigado a todos, muito obrigado, minha irmã. A mensagem da Rádio Estação de Luz que nosso irmão falou, em breve estaremos fazendo parceria. Ivonaldo, o futuro chegou, Ivonaldo, um abraço. Então, um abraço a todos os nossos irmãos que estiveram aqui com a presença, podendo ter um pouco mais de conhecimento desses irmãos que vieram a nos confortar através do estudo sobre a mediunidade, tá? Então, gostaria de fazer um convite a todos aqui. Nós, da Rádio Portal de Luz, através do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, estamos com um estudo mediúnico de segunda a sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, tá? O estudo é através do livro de Martim Peralva. Então, quem quiser acompanhar, a gente está no capítulo, a gente vai para o item 20, a partir de segunda-feira, que é reajustamento, tá? Estamos trabalhando para que essas dúvidas, esses esclarecimentos sobre a mediunidade, ela possa também ser compreendida através do estudo. Então, Estudando a Mediunidade é o nome do livro, de autoria de Martins Peralva. Quem quiser, pode deixar o seu telefone aqui nos comentários, o seu nome, que a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente vai incluir você e a gente vai começar a partir de segunda-feira, dar continuidade e esclarecer um pouco sobre a mediunidade em nosso cotidiano, em nossa vida, tá? Então, segunda a sexta, 8 horas da noite. Uma coisa importante também que eu queria trazer, né? Porque a gente sabe que fisicamente as portas do grupo caritativo elas estão fechadas, mas o nosso amor ele permeia o universo. Então, as portas de São Francisco de Assis, ela ainda permanece e não vai continuar de outro jeito. Sempre estarão abertas para o amor, para o acolhimento e para a fraternidade, porque ele uma vez falou, né? Acolhei-vos e instruí-vos. Então, esse acolhimento ele sempre será contínuo, mesmo com as portas físicas fechadas. E existem alguns fatores que nos faz termos um pouco mais de dificuldade por causa das portas físicas. E aí eu vou te explicar, Tavares, qual um dos fatores importantes que a gente tem dificuldade. Um desses fatores é com relação à nossa ajuda. Né? A gente sabe que temos uma ação grande de filantropia, ajudando as pessoas mais humildes, com cestas básicas, com alimento, com material de higiene, tá? Então, como as portas físicas se fecharam, a gente está com esse recurso mais escasso. Então,
peço a ajuda de todos, aqueles que puderem colaborar, podem deixar o seu contato também, tá? Seja em forma de cesta básica, seja em forma de doação, de mantimento, o que for a gente está recebendo. Por quê? Porque o aumento da necessidade, ela é real, devido ao quadro epidemiológico que estamos passando. Mas, por outro lado, a quantidade de recursos da doação, ela diminuiu por causa dessa parada, né, da presença física. Então, as pessoas não estão podendo ir ao centro levar esses mantimentos. Então, eu peço que quem quiser e quem puder ajudar, deixe o seu contato, tá? Na nossa rádio, no site www.radioportaldeluz.com.br, lá tem um link para a gente poder fazer nossas doações, que ele vai direto para o grupo caritativo São Francisco de Assis, e assim a gente consegue aumentar a nossa produtividade com relação aos mantimentos e distribuir. Que vocês sabem que a nossa sede física, ela se encontra dentro da área rural do interior do Rio Grande do Norte, que é Ceará-Mirim, tá? Então, são pessoas humildes com necessidades urgentes que dependem da gente. Então, vamos fazer um pouco do que Deus nos deu, né, para a nossa família, para o nosso lar, vamos redistribuir e ajudar o próximo. Queria deixar também... Vinícius, deixa eu só falar uma coisa. Você falou a área rural de Ceará-Mirim. Então, eu estou com a cesta básica aqui, eu só quero criar uma rede de ajuda. Eu estou com a cesta básica aqui em Natal. Vou sair aqui de Natal, andar até Ceará-Mirim para deixar. Como a gente tem uma série de trabalhadores, eu acho que você pode criar. Eu estou com a cesta básica aqui em Natal. Então, se tem um trabalhador aqui nessa região, o cara vai lá buscar, coletar essa cesta básica e deixar. Então, lógico, uma ajuda financeira deve ter conta, que você pode repassar o dinheiro, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Aquela contribuição para que os nossos irmãos mais necessitados possam passar por esse embate que está agora. É apenas uma ideia. Apesar de ser em Ceará-Mirim, mas muitos trabalhadores do grupo caritativo, eles residem em Natal e na região metropolitana. Então, é importante que as pessoas não deixem de ajudar por achar que está morando longe. A gente tem esse auxílio de todos os trabalhadores. Para se ter ideia, somos um grupo formado com mais de 80 trabalhadores na casa. Então, temos trabalhadores em todas as regiões. Para você ter ideia, a gente tem trabalhador em Touros, né? Temos trabalhadores não só na região metropolitana, mas sim em todo o Rio Grande do Norte. Então, é importante a gente fazer esse trabalho, né, de caridade. Queria também convidá-los para que todos os dias, às 18 horas, que possamos aumentar a quantidade de pessoas dentro da nossa corrente de prece. Essa corrente de prece, ela é para auxiliar todas as pessoas que estão passando por dificuldade, tá? Seja dificuldade física, mas principalmente de dificuldade emocional, através da incapacidade das pessoas hoje, elas não saberem o que vai acontecer na frente. Então, deixa a pessoa ansiosa, com medo, deixa a pessoa com raiva. Então, essa ansiedade, essa raiva, esse medo, ela é confortada através da prece, que ela auxilia a nossa harmonia. Então, convido a todos também para que possa unir esta corrente para que aumente a potência dessa prece, aumente a quantidade de pessoas que estarão às 18 horas, tá, fazendo essa atividade em sua casa, em seu lar, num ambiente de paz e de harmonia. Queria deixar aqui o convite também para a próxima palestra, tá? Que é nessa quarta-feira, às 8 horas da noite. Continue nos acompanhando através da rádio, mais informações virão. Vinícius, é 8 horas da manhã, não? Não é 8 horas da manhã? Correto, 8 horas da manhã, tá? Tanto no sábado como na quarta-feira. Então, continue nos acompanhando através da nossa rádio, através da nossa página no Facebook, tá? Lembrando que esta palestra é ao vivo, mas as dúvidas, elas continuam, elas não cessam após a palestra. Então, quem estiver ouvindo e assistindo essa palestra de forma gravada,
pode continuar e deve colocar as suas dúvidas aqui, que nós, trabalhadores da casa, viremos retirar as suas dúvidas. Não no ar, não ao vivo, porque já foi gravado, mas entraremos em resposta no próprio comentário para que essas dúvidas elas não possam mais surgir, tá bom? Queria só abrir a palavra um pouco para o nosso irmão Tavares para as considerações finais. Só o microfone, Tavares, está desligado. Opa, desculpa. Eu quero também agradecer a presença de Marta Souza, de Assis, nosso irmão José Vicente de Assis, aí na Silvana também, que está conosco, e a Cleide, né? Cleidinha aí que mandou essa mensagem maravilhosa. Meu amigo, eu queria também que você, nas minhas considerações finais, eu queria que você falasse sobre o diálogo fraterno que nós temos também na casa, não é isso? Como é que funciona? Explica aí para o nosso internauta, aquele médium, aquela pessoa que está escutando, que quer geralmente ter um diálogo fraterno, como é que funciona? É sigiloso, não é? Eu vou ver, eu não vou? Como é que fica tudo isso, já que a casa oferece essa possibilidade? Sim, Tavares. Sabemos que algumas atividades da casa, ela não consegue fazer de forma remota, né? Como o auxílio aos enfermos, através do atendimento médico espiritual. Isso a gente não consegue porque precisa desse acompanhamento físico, próximo. Mas a questão do diálogo fraterno, ela ainda continua acontecendo. Mas de que forma? Não física, né? Como era antes. Mas quem quiser ter essa continuidade do seu atendimento, do diálogo fraterno para aqueles que já estavam acompanhando a casa, ou querem começar, né, o diálogo fraterno, mas não sabe como que acontece, no nosso site, radioportaldeluz.com.br, lá tem um link que você, ouvinte, telespectador, consegue colocar a informação que deseja fazer um diálogo fraterno. E aí, através dessa informação, como o nosso irmão falou, né, 100% sigilosa, né, sem colocar nas redes sociais, sem que essa informação vire um comentário, ela vai entrar no nosso banco de dados e os nossos dialogadores que estão a postos, eles vão entrar em contato, tá? Vão marcar um horário e aí vai dar continuidade, sim, a esse diálogo fraterno. Não de forma física como era antes, tá? Mas através do nosso site, radioportaldeluz.com.br. Muito bem, eu quero agradecer a Rádio Portal de Luz, a você, Vinícius, a Cláudia, a Roberta, a Nizário, a todos, enfim, que trabalharam. Desculpa, meu amigo Leonardo, um beijo no seu coração, sem você não teria conseguido isso. E se humildou de forma muito maravilhosa para que os outros pudessem trabalhar e ficou aí atrás da nossa técnica. Muito obrigado. Só temos a agradecer essa oportunidade dessa vida em ter encontrado, né, Jesus de novo através do Espiritismo. Eu acho que é um privilégio, como fala Bezerra de Menezes, é um privilégio se vir. Então é um privilégio hoje estarmos aqui trabalhando depois de tanta escuridão na nossa vida, com um pouco mais de luz. Não é muita luz, não, é uma luzazinha assim, de um vagalume, mas já é alguma coisa. Muito obrigado a todos, essa é a minha consideração final. Muito obrigado e paz no coração de todos. Quero agradecer a presença de todos, que todos possam ter um final de semana em harmonia, em casa, em paz, que com a ajuda de Deus e a providência divina, passaremos por essa situação unidos e sairemos mais fortes, se Deus assim desejar. Graças a Deus e uma boa manhã de sábado a todos. Até a próxima.